Boa noite, retomando aqui as apresentações da segunda semana da Economia do UniTAD. Agora, nosso segundo convidado, o professor Diego Carneiro. Muito obrigado, professor Diego, por ter aceito o convite. Ele sempre vem contribuindo com seus temas bem relevantes nas nossas semanas. Eu só tenho a agradecer, em nome do UniTAD, pela sua participação e contribuição. E sempre fica um gostinho de quero mais, ele sempre volta. Muito obrigada, professor. E hoje ele vai falar sobre ICMS. Eu passo a palavra para você, professor Diego. Obrigada. Boa noite, obrigado, Essiane. Agradecer aí ao pessoal do INTA. Hoje a gente vai, como foi dito aqui na introdução, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do uso da cota parte do ICMS como indutor de políticas para a educação. Só contextualizando um pouco, né? Essa pesquisa ela foi fruto da minha tese de doutorado. Há uns 10 anos atrás eu comecei a mexer com isso, na verdade, e evoluiu e foi, depois a gente conseguiu um financiamento da Sudene, que eu gostaria de deixar também um agradecimento aqui à Sudene, para a gente poder desenvolver essa pesquisa considerando os outros estados, tá certo? Então, assim, a nossa apresentação ela vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, eu vou fazer uma contextualização, falar um pouco sobre a educação no Brasil. Sei que alguns outros palestrantes já falaram, né, sobre isso, mas não quero deixar aqui algumas informações que podem contextualizar o que a gente vai tratar. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o mecanismo de rateio do ICMS. E, por fim, eu vou comentar um pouco sobre a emenda 108 de 2020, que faz uma modificação, né, a emenda que criou o novo Fundeb, e ela faz uma modificação na regra de rateio do ICMS, uma modificação importante que pode trazer alguns insights para a gente. E, por fim, eu vou fechar aqui com a conclusão, né, do que seriam os principais achados a respeito dessa política. Primeiro, é comum a gente abrir o jornal e ver algumas notícias como essas aqui que eu coloquei para vocês. Por exemplo, que o Brasil ele tem um desempenho abaixo, né, dos seus pares internacionais, nessas avaliações de larga escala. Por exemplo, a principal avaliação nesse contexto, que é o PISA, né, que é a avaliação internacional dos estudantes, ela mede aí em torno de 60 países e o Brasil ele figura aí no último decil, né, desses países. Então, assim, isso é um fenômeno que, digamos assim, é preocupante, mas não só isso, o fato dele ser persistente ao longo do tempo. Né? O Brasil participa desde 2006 e a gente observa que mesmo muitas décadas, mais de uma década depois, né, os resultados eles continuam estagnados. Só reforçando que esse resultado ele é aplicado para alunos de 15 anos, né, então seria alunos que estão aí no meio do ensino médio, tá certo? Mas, obviamente, se esse resultado, para ele chegar tão aquém do desejável no ensino médio, ele também ele é o resultado, muito provável, de toda uma trajetória escolar problemática. O aluno provavelmente não aprendeu o que deveria aprender na idade correta. Uma característica interessante que contrasta com esse número que a gente acabou de dar é quando a gente olha o gasto com a educação do Brasil. Né? Era de esperar que, sim, é intuitivo que que uma vez que a gente observe um resultado tão pífio, né, em educação, que você esperasse que isso se devesse à falta de investimento. Ou seja, que o Brasil gastasse pouco com educação. Contudo, quando a gente observa os dados internacionais, esses dados foram disponibilizados pelo Fundo Monetário Internacional, e a gente compara o gasto per capita, né, do Brasil, aliás, o gasto com proporção do PIB do Brasil, e compara com os países ricos, seriam os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, da OCDE, a gente vê que a proporção de gasto do Brasil ele é significativamente maior, em torno de 6% do PIB, né, contra 5% do PIB dos países da OCDE. Obviamente, né, os países da OCDE, por serem países mais ricos, eles têm um investimento efetivo maior do que o Brasil. Mas mesmo assim mostra que o esforço relativo feito pelo Brasil é bastante significativo. Então, o que a gente pode concluir confrontando essas duas informações, o baixo desempenho nas avaliações de larga escala e um relativo elevado gasto, é que existe uma insensibilidade do resultado educacional com relação à qualidade do gasto. Ou seja, mesmo gastando consideravelmente muito para o seu nível de renda, a gente obtém um resultado baixo. Ou seja, existe uma baixa eficiência dos gastos em educação. A forma como esses gastos são realizados, elas não chegam no resultado final. E aí a gente pode levantar algumas hipóteses de por que é que isso acontece. Tá? Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês esse encarte dessa figura, que ela foi adaptada de um trabalho do James Heckman, que é o prêmio Nobel, né, de Economia, em 2000, e
um trabalho muito esclarecedor em que ele mede o retorno do investimento em educação nas diferentes etapas da vida. Ou seja, quanto é que vale o investimento pré-natal, quanto é que vale o investimento na primeira infância, na pré-escola, na educação, educação fundamental, e o job training, que seria um treinamento para o trabalho. Ou seja, depois que o cara já é adulto, quanto custaria dar educação para ele, né? E qual seria o retorno dessa educação? A gente observa que isso é uma curva decrescente. Ou seja, à medida que, quanto mais cedo é realizado esses investimentos, maior tende a ser o retorno, né? Uma vez que aquela criança, né, que foi beneficiada, ela tende a gozar desse benefício durante longos anos. E quando a gente faz um desconto atuarial, né, traz a valor presente, esse retorno ele tende a ser bastante elevado. Por outro lado, quando a gente pega a educação de jovens e adultos, né, ou então a educação para o trabalho, treinamento para o trabalho, a gente vê que esse retorno ele tende a ser relativamente baixo quando comparado com a educação infantil. Então, daqui a gente pode estabelecer como hipótese que uma possibilidade do gasto ser inefetivo no Brasil seria que ele está sendo aplicado mais nas etapas mais adiante do curso, em detrimento das etapas mais no início. Ou seja, isso é clássico, né, da educação no Brasil, de que a gente tem um investimento elevado, proporcionalmente ao PIB, no ensino superior, e um investimento tímido na pré-escola, como a Maite acabou de mostrar na apresentação anterior. Então, essa inversão, né, de valor de prioridades acaba por tornar o gasto com a educação pouco efetivo, né? Obviamente, né, existem outras medidas de qualidade internacional, que não o PISA, que a gente avaliou, mas ele, de certa forma, reflete esse resultado, pelo menos até o que se refere à educação básica, tá certo? Então, a gente pode enumerar como possíveis, né, motivos para essa ineficiência do gasto a questão de existirem estratégias pedagógicas inadequadas, ou seja, o que é feito dentro da sala de aula, né, pode ser que seja inadequado, ou que seja ultrapassado, enfim, que existam práticas melhores que estão sendo desprezadas. A priorização equivocada de investimentos nas etapas de ensino, como a gente comentou, um sobreinvestimento nas etapas finais, em detrimento das etapas iniciais, né, apesar que esse processo está aos poucos se modificando, e uma questão de incentivos desalinhados. Como assim? A gente observa que, geralmente, a remuneração ou os ganhos auferidos pelo ganho educacional, eles são privados, no sentido, eles não são distribuídos para a equipe escolar. Em muitos casos, né? Não é o caso especificamente do Estado do Ceará que a gente vai ver. Mas, de forma geral, na educação pública do Brasil, a gente observa muito isso, né? Que o salário ele é desvinculado do resultado. Então, independente de eu produzir bons resultados ou não, de eu ser um bom professor ou um professor medíocre, eu vou receber a mesma remuneração. Então, esse descasamento entre os incentivos, né, acaba provocando, abrindo margem para essas distorções que acabam redundando em ineficiência. Existe também uma explicação, e essa explicação ela deriva da economia política. Basicamente, o que a gente tem é um descasamento entre o prazo de maturação dos investimentos. Como assim? E o ciclo político. Quando você investe em educação, os resultados eles tendem a vir ao longo prazo, né? Geralmente, você vai investir numa criança agora, no ensino da educação infantil, e ela vai produzir retorno, vai produzir daqui 10, 15 anos, quando ela entrar, talvez, no mercado de trabalho, etc., ingressar no ensino superior. Então, esse retorno ele é de muito longo prazo. Quando você compara com o ciclo político, né, que é de 4, no máximo 8 anos, então você nota que existe um descasamento. E esse descasamento acaba reduzindo os incentivos dos gestores municipais a investir na educação, tá certo? Porque existem outras políticas que têm um resultado mais imediato e que acabam se revertendo em termos de poder, né, de capital político. Como isso é uma afirmação muito forte, né, que vocês podem ver, eu trouxe alguns trabalhos para evidenciar o que eu estou falando. É um trabalho clássico, esse aqui do FIRPO e outros, 2012, ele mostra que o incremento de 1 ponto no IDEB, ou seja, eu aumentar em 1 ponto o IDEB, ele gera uma elevação de apenas 5% na chance de eleição do prefeito. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, o IDEB hoje médio, né, que já melhorou muito no Brasil, nos anos iniciais do ensino fundamental, em torno de 5, 6. Então, um aumento de 1 ponto equivale a um aumento de 20%, da casa de 15%, 20%. Então, é um aumento muito expressivo. É um aumento que demanda um esforço gigantesco e, como você vê em termos de dividendos eleitorais, isso é uma medida relativamente pouco efetiva. Um outro trabalho, aqui do Pablo Castelar, 2012, ele mostra que uma elevação do IDEB ela só vai afetar positivamente a chance nos prefeitos das cidades mais ricas. Ou seja, não apenas esse efeito é pequeno, como se eu olhar separadamente, né, as cidades mais ricas, aquelas menos ricas, eu só vou ver efeito nas mais ricas.
Então, esse desses 5%, provavelmente boa parte está só naquelas cidades de maior renda. De modo que a maioria dos municípios, né, que são de baixa renda, eles tendem a ter menos efeitos ainda do aumento do IDEB. Outro trabalho também para evidenciar isso, Dias 2017, ele mostra que melhoras educacionais, elas elevam o voto incumbente entre 1,5% a 3%, apesar desses gastos eles consumirem cerca de 1/4 do orçamento. Né? Constitucionalmente, a gente sabe que da receita municipal, o município é obrigado a gastar 25% com educação. Então, é uma parcela grande do orçamento, né, e ela gera relativamente pouco retorno em termos de capital político, reforçando aquela ideia que a gente trouxe aqui para vocês. Ok, mas vamos entender uma vantagem do federalismo, é porque você tem, dentro de um país continental como o Brasil, várias experiências. Então, você tem diferentes níveis de eficiência dentro do Brasil. Né? Você vai ter municípios mais eficientes e municípios menos eficientes. Vamos ter uma ideia, vamos traçar um panorama disso. Aqui eu tenho, no eixo, nesse gráfico, no eixo horizontal, o gasto por aluno acumulado entre 2015 e 2019. Esse gasto ele corresponde ao gasto que, desde que o aluno entrou na escola até ele chegar no 5º ano do ensino fundamental. Então, tudo que foi gasto nele, o gasto acumulado. E aqui eu tenho o IDEB, né, medido nos anos iniciais daquele município. Aqui é o gasto médio por aluno e aqui é o IDEB em anos iniciais. Então, o que a gente desejaria? A gente desejaria que eu tivesse um baixo gasto, o gasto fosse o menor possível, e o resultado do IDEB fosse o maior possível. Então, esse quadrante superior aqui, ele é o quadrante desejável, digamos assim. Cada pontinho desse representa um município, tá? O pontinho verde, todos os pontinhos verdes são os municípios do Ceará. E aí você observa um negócio estranho. A maioria dos municípios do Ceará, eles estão no quadrante desejável. Eles têm um baixo gasto por aluno e um elevado IDEB. A gente pode fazer um exercício e desenhar aqui uma fronteira pegando os municípios mais eficientes. Essa fronteira é o que a gente chama de fronteira de eficiência. Os municípios que estão sobre essa fronteira, eles apresentam, digamos assim, a melhor relação custo-benefício dos alunos. Esse municípiozinho aqui, especificamente, é o município de Sobral, que é o que a gente está tratando agora, né? Onde está instalado o INTA. Então, esse tipo de município, o município de Sobral, ele se destacou, né, entre todos os municípios do Brasil, aqui no IDEB 2019, por ter o maior IDEB do Brasil, e ele, mesmo assim, ele preserva um gasto relativamente baixo, abaixo do que seria a média nacional. Então, aí a gente começa a pensar o que acontece no Ceará, né, em particular em Sobral, que faz com que eu possua esse nível de eficiência tão grande, tá certo? Então, vamos investigar um pouquinho da experiência do Ceará. Quando a gente investiga a história do Ceará, a história da educação do Ceará, digamos assim, divisor de águas foi o programa PAIC, é o programa de alfabetização na idade certa. Ele começou lá no início, em 2006, né, 2007, na gestão do Cid Gomes, e ele, basicamente, ele orientou toda a política do Estado para o foco na primeira infância, na educação infantil, na primeiro ciclo, nas iniciais. Note que não é atribuição, a princípio, né, do Estado, ele fornecer educação infantil para o 5º ano. Né? O Estado, geralmente ele pega 9º ano, né, um pouco do 9º ano, e principalmente o ensino médio. Contudo, o PAIC, ele foi uma estratégia de organização, de coordenação e cooperação do Estado com os municípios. E quais eram as ações do PAIC? Entre outras, né, a gente tem o foco no início do ciclo escolar, padronização do material didático, então, digamos assim, o PAIC oferecia uma fórmula, né, que o município poderia adotar se ele quisesse melhorar os seus resultados. Um processo de formação continuada de professores, um assessoramento da gestão escolar e, um dos principais pontos, a questão das avaliações diagnósticas com divulgação dos resultados. Esse processo de divulgação, de avaliação sistemática e divulgação dos resultados, né, ele gerou, digamos assim, um movimento por parte dos prefeitos só por causa disso, né, porque você começou a explicitar as deficiências de alguns municípios. Mas o PAIC, na verdade, ele é uma fórmula, né, digamos assim, ele é um protocolo que se o município adotar, ele vai, digamos assim, ele, ao que a boa evidência indica, ele tenderia a produzir melhores resultados educacionais. Mas a questão é que o que faz com que o município adote esse tipo de política? Né? A questão é essa. Existem várias políticas de assessoramento no Brasil, mas por que o PAIC foi abraçado pelos prefeitos e outras políticas não? Por que no Ceará foi diferente? E aí é aí que entra a questão do rateio do ICMS. Né? Essa investigação ela foi iniciada lá há alguns anos atrás, né, com a minha tese e outros trabalhos também. O professor Guilherme Isch também foi um dos precursores aí.
E, basicamente, a gente acredita, né, nossa hipótese é de que o Estado do Ceará se valeu de um mecanismo constitucional, que está constituído aqui no artigo 158 da Constituição, que ele diz o seguinte, que da arrecadação de ICMS dos estados, 25% tem que ser devolvido para os municípios. Só que o Estado ele tem a prerrogativa de definir qual é o critério para essa devolução, ou seja, como é que ele vai repartir essa parte da arrecadação do ICMS que é devida aos municípios. E a questão é que estados diferentes usaram regras diferentes. Por exemplo, você tem o estado de Minas, que ele aprovou o que chama de Lei Robin Hood. Ele distribuiu com base em critérios socioeconômicos. O Ceará adotou também uma lei particular, em que ela priorizava a educação. Aqui eu tenho uma revisão que foi feita aqui por Simões Araújo de 2019, em que eu tenho, digamos assim, a proporção, né, da cota parte do ICMS, segundo alguns critérios. Os critérios ditos tradicionais são critérios, por exemplo, como o tamanho da população, o tamanho do território, coisas assim. Alguns critérios são ditos compensatórios, principalmente o ICMS ambiental, né? Por exemplo, isso se refere... Alguns municípios possuem áreas de preservação ambiental, então eles são prejudicados porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento econômico deles, né? Porque isso impede que algumas empresas, por exemplo, se estabeleçam em municípios. Então, forma de compensação, os estados devolviam mais recursos do ICMS para esse município que tivesse essas áreas de preservação. A gente tem questões fiscais, ou seja, municípios que arrecadam mais vão receber mais, e a gente tem aqui outros casos, especificamente os serviços públicos. Quando a gente olha aqui especificamente o estado do Ceará, olha a discrepância dele com relação aos outros estados. A gente tem que dos 25% da cota parte que é devida aos municípios, 23% é distribuído com base em serviços públicos. Especificamente desses 23%, 18% é referente somente à educação. Então aqui, né, isso aqui é um dos fatores que nós acreditamos explicar o fato do PAEC ter sido tão bem aceito, tão bem quisto pelas gestões municipais. Porque a melhoria da educação acabaria induzindo um ingresso maior de recursos nos cofres públicos. Essa lei especificamente que trata disso, né, a Lei 14.023 de 2007, ela diz que dessa parcela de 25%, 18% vai ser distribuído conforme critérios educacionais. Mais especificamente, esse índice aqui que é o índice de qualidade educacional. Esse índice de qualidade educacional ele vai ser formado pela taxa de aprovação dos alunos e pelas médias dos alunos no segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental. Aqui elas vão ser medidas basicamente pela nota do SPAES, né, que é uma avaliação estadual. Então, só repassando, o Estado arrecada, né, esse quadradinho todo representa a arrecadação do Estado, 75% fica para ele, 25% ele tem que dar para os municípios. Desses 25%, que é o que a gente chama de cota parte do ICMS, 72% ele é tabelado pela Constituição, tá certo? Desse 72% ele é distribuído conforme o valor adicionado fiscal, então não dá para mexer, mas o restante ele é distribuído aqui com base no IQE, no caso específico do Estado do Ceará. E aqui está mais ou menos a fórmula do IQE. Ele é formado por dois subíndices, o índice de qualidade da alfabetização e o índice de qualidade do ensino fundamental. E aqui tem os pesos, né, e as medidas que são utilizadas. Esse aqui foi calculado pelo IPES. Moral da história é que é a seguinte: quanto melhor for o desempenho do SPAES, mais recurso o município recebe de ICMS. Então você nota que você tem um alinhamento de incentivos. Você faz com que o esforço ele seja premiado, né, com uma maior quantidade de recursos. Então você passa a ter um alinhamento, né, digamos assim, agente principal, para quem é da economia. Né? Você tem um alinhamento de interesses entre os gestores estaduais e municipais. A questão é, esse incentivo ele é grande, ele é forte, né? Para a gente poder ver isso, o que a gente fez aqui? A gente pegou a participação da cota parte do ICMS na receita corrente dos municípios. Isso para o ano de 2019. E a gente viu que, em média, os municípios, 10% da receita dos municípios advém dessa cota parte do ICMS. Ou seja, é uma proporção muito grande da receita disponível para o prefeito gastar. E a questão mais importante é que essa receita ela é livre de vinculação. É claro que ela tem as vinculações constitucionais, mas a maior parte dela é livre. Ou seja, o prefeito não precisa gastar esse dinheiro em educação. Ele pode pegar o dinheiro e construir uma praça, construir um hospital, uma escola, enfim, o que ele achar melhor, e dessa forma usufruir os benefícios eleitorais dessas benfeitorias, certo? E a gente pode notar que uma quantidade não desprezível de municípios tem uma dependência muito grande da receita do ICMS. Por exemplo, os municípios aqui de Maracanaú, você vê que mais de 25% da receita corrente do município, no ano 2019, era decorrente do rateio da cota parte. Então, esse município ele tem um incentivo gigantesco para poder melhorar a educação, porque boa parte da receita dele está atrelada ao desempenho educacional. Como eu disse, essa lei ela foi aprovada aqui em 2007, tá? E aí a gente pode tentar visualizar, a partir das notas médias do SPAES, o que aconteceu. Essa linhazinha
laranja, ela mostra a média do SPAES, né, para os anos iniciais do ensino fundamental, para os demais estados. E a média em azul para o estado do Ceará. Aqui 2007 é o marco da política. O que a gente observa, basicamente, é o seguinte, que o Ceará, né, após a política, ele houve um incremento significativo, passando, inclusive, a média nacional. Esse aumento, se eu considerar o começo da política até o fim, do ano 2019, ele foi de 62%. Então, você nota que houve um aumento gigante, né, na nota do SAEB, na nota dos alunos, ao longo de um período aí de pouco mais de 10 anos. Então, assim, isso é um aumento muito, muito, muito expressivo. Que fez com que o Estado se destacasse daquela maneira que a gente falou, tá certo? Como eu disse, esse trabalho que foi apoiado pela SUDENE, a gente permitiu com que nós fizéssemos uma varredura da literatura, catalogamos aí mais de 60 textos que avaliavam o ICMS tanto do estado do Ceará como de outros estados, certo? E aí nós chegamos a alguns, eu sintetizei aqui os principais resultados que esses trabalhos encontraram. Por exemplo, aqui os trabalhos de Brandão e IFE et al. 2021, a gente encontra um resultado aqui entre 0,13 a 1,4 pontos no IDEB dos anos iniciais, né, do quinto ano do ensino fundamental. Lembra lá, eu disse para vocês que a média do IDEB ela varia entre 5 e 6, né, hoje. Então, isso significa um aumento de 1,4, um aumento de 20, 25% do IDEB ao longo desse período. Então, assim, é um aumento muito expressivo, é um aumento realmente muito significativo, que alçou o Ceará, né, a um outro nível quando comparado aos outros estados. A gente pode também, se a gente fizer a avaliação não em termos do IDEB, mas em termos do SAEB, né, que é a avaliação, o sistema de avaliação da educação básica, a gente vê que esse aumento ele foi em torno de 4 a 7,5 pontos, então também é um aumento bastante expressivo. Se a gente traduzisse esse resultado em termos de quantidade de aprendizado, ou de tempo necessário para se aprender, como assim? Em média, um aluno do ensino básico, ele vai ter uma média dele no quinto ano do ensino médio e outra média no nono ano do ensino médio. Ele passou 4 anos para aumentar da média X para a média Y, tá certo? Então, se eu medir, se eu assumir que esse aumento ele é linear, eu posso pegar esse ganho em pontos aqui e traduzir ele em tempo. Se você fizer isso, você vai ver que o ganho da política de rateio do ICMS, que lembrando que ela tem custo zero praticamente, foi só uma mudança de regras de distribuição, obviamente alguns perderam e outros ganharam, né? Alguns municípios ganharam, outros perderam, mas para o Estado ela teve custo zero, ela levou ao aumento de 7 semestres letivos. É como se os alunos do Ceará, comparado com os alunos de outros estados, em vez de ter 4 anos, né, da segunda fase do ensino fundamental, ela tivesse 4 anos e 7 meses. Ele tivesse meio semestre a mais, ele tivesse meio ano a mais de escolaridade, considerando aí a média dos outros estados. Então, mais uma vez, mostrando que esse efeito ele é muito significativo. E aí vem uma crítica, né? Eu já apresentei esse trabalho em vários lugares, e uma crítica comum é que medir, qual o mecanismo por trás desse efeito, né? E aí a primeira coisa que você pergunta é o seguinte: esse efeito ele se deve a uma melhora de gestão ou a um aumento de despesa, né? Porque é de se esperar que o prefeito, olha, se eu estou recebendo mais dinheiro, então eu vou investir esse dinheiro de modo a estabelecer uma relação de ganho-retorno, tá certo? Então, o que a gente observa olhando os dados das finanças municipais? Aqui o que eu tenho? Eu tenho a despesa média com a educação, tá, dos municípios do Ceará, dividido pela despesa total. Então, aqui eu tenho aqui variando de 4% em 2002 a 6% em 2017, tá? Considerando esse período de análise. Aqui, o que está em azul seriam os municípios do estado do Ceará, e o que está aqui em laranja seriam os demais estados. Então, a gente nota o seguinte, que nesse ponto aqui, 2007, né, a partir depois de 2007, houve uma inflexão, aqui depois de 2010 especificamente, em que houve um aumento, de fato, um aumento do gasto, tá certo? Mas esse aumento ele permaneceu constante após esse período. E esse aumento, ele foi, apesar dele ter se mantido constante, o resultado continuou crescendo após esse período. Então, a gente observa que é possível que parte do efeito se deva à elevação da despesa, né? Ou seja, que gastar parte desse efeito que a gente observou, seja porque os prefeitos de fato estão investindo mais em educação, construindo mais escolas, contratando mais professores, etc., reduzindo o tamanho das turmas e tomando outras medidas estruturais que a gente quer sabido, né, pela literatura que de fato afetam as notas dos alunos. Mas a gente comparando o tamanho, a magnitude do efeito com o tamanho do aumento do gasto, a gente percebe que esse aumento provavelmente não é responsável por todo aquele ganho que a gente observou, tá certo? Então, existem outros fatores que provavelmente estão afetando isso. Esses fatores a gente pode inferir alguma coisa sobre eles, tá certo? Então, a gente tem mais alguns trabalhos que investigam essa questão dos efeitos indiretos, né, ou efeitos distribucionais, digamos assim, do rateio do ICMS no Ceará, tá certo?
Algumas evidências, por exemplo, Nogueira 2012, França 2014 e Batista et al. 2019, eles chegaram aqui a algumas conclusões, né, de que a mudança na lei de distribuição do rateio do CMS, né, sim, acho que um ponto importante aqui é o que existia antes dessa lei, né? É sempre importante a gente fazer essa comparação. Antes da lei, o Estado do Ceará ele já tinha uma lei que tratava do gasto educacional. É uma lei de 1996, tá? Que foi substituída por essa lei de 2007. Só que essa lei, ela tratava especificamente de gasto, ou seja, ela premiava o município com mais ICMS se ele aumentasse o gasto com a educação. Ao contrário dessa lei atual, que ela premia o município conforme ele apresenta resultados no SPAES, tá certo? Então, essa é uma diferença. Então, essa mudança, segundo esses autores, ela tornou a distribuição de recursos mais equitativa. O que acontecia antes? Como uma parte significativa dos recursos elas eram atreladas a fatores tradicionais, como, por exemplo, a população, então grande parte do recurso do ICMS ficava concentrado em Fortaleza e nos municípios da região metropolitana, né? Porque eles eram os maiores municípios. Quando você inverte essa lógica e passa a premiar por resultado médio, então você espalha esse recurso, você distribui esse recurso entre os demais municípios. Esse trabalho aqui do Garcia Simonassi Costa 2016, existindo, né, aquele aumento que houve no gasto, que a gente observou. Eles observam que houve um aumento da ordem de 3% nos investimentos em educação decorrente da cota parte do ICMS. Ou seja, após a aprovação da lei, os municípios aumentaram os seus gastos com a educação na ordem de 3%. Então, percebe que não é um aumento tão relevante assim, é um aumento relativamente modesto, certo? E um trabalho mais recente, de Veloso e Barbosa, 2021, ele mostrou uma relação de custo-benefício, né? Ou seja, para cada real que foi recebido pelos municípios, eles gastaram em torno de 45 centavos em educação. Em outras palavras, mais da metade do recurso foi gasto em outras atividades que não é educação. Lembrando que existe uma vinculação constitucional de 25%. Ou seja, pelo menos 25% aqui é dinheiro carimbado. Os municípios eles seriam obrigados a gastar pelo menos 25 centavos, desses R$1. Contudo, eles gastaram 45, ou seja, eles gastaram mais do que seria o mínimo constitucional obrigatório. Portanto, mostrando que houve, de fato, um incentivo para que os prefeitos gastassem mais ou investissem mais em educação. Por fim, né, a gente, para poder sedimentar um pouquinho mais a discussão, a gente falou um pouco de eficiência. Né? Então, sintetizando aqui um pouco do que a gente falou, a gente viu que houve um aumento da nota em decorrência da política, mas também houve um aumento, um incremento do investimento, tá certo? Só que a gente observa, quando a gente compara, faz naquele gráfico lá no início, que a gente plota os municípios do Ceará, o gasto contra a nota, e a gente observa que, de fato, os municípios do Ceará, eles são muito eficientes. Então, cabe essa questão de qual o nível de eficiência desse município, ou se essa lei ela afetou a eficiência dos municípios, tornou esses municípios mais eficientes. Na verdade, praticamente não existe evidência empírica nesse sentido, né? A gente está desenvolvendo um trabalho agora tratando sobre isso, mas tem um trabalho aqui meio preliminar, Marinho 2022, uma tese de doutorado, em que foi feita essa avaliação e não foi verificado um aumento da eficiência do curto prazo. Basicamente, o que foi feito? Foi calculado o nível de eficiência, ou seja, uma medida de eficiência antes da política, um ano antes, para ser mais preciso, e um ano depois. E comparado, se aqueles municípios que eram mais eficientes antes, continuavam sendo os mais eficientes depois. E foi observado que, de fato, essa distribuição não continuou. Ou seja, aqueles municípios que eram mais eficientes antes continuaram sendo os mais eficientes depois. Ou seja, a política, aparentemente, considerando só esses 2 períodos, ela não afetou o nível de eficiência dos municípios. Então, essa é uma questão em aberto que merece mais investigações, né? Trabalhos futuros poderiam se dedicar a isso aí. Tá. Indo aqui para a parte 3 da nossa apresentação, eu falei para vocês que ia comentar sobre um texto do novo Fundeb. Né? Por quê? O resultado do Ceará ele foi tão expressivo, né? Houveram, de todos aqueles textos que eu falei, vários textos, várias avaliações mostrando o resultado do programa, que agora em 2020, né, há uns 3 anos, foi aprovado a modificação do novo Fundeb. Só relembrando para vocês o que é o Fundeb, né, só para dar uma contextualizada. O Fundeb ele é um fundo contábil que ele agrega um percentual das receitas da União, dos estados e dos municípios. Esse fundo ele é estadual, né, ou seja, cada estado tem o seu fundo, e dentro desse fundo ele é recolhido uma parte das receitas do estado, se eu não me engano, 15%, e 25% das receitas dos municípios entra para compor esse bolo. E esse bolo ele é redistribuído entre os municípios, com base em critérios. Na lei, na regra antiga, era com base na quantidade de alunos matriculados. Então, quanto mais alunos matriculados,
maior era o volume de recursos que o Estado recebia. Tá certo? Só que, com essa emenda constitucional 108 de 2020, que criou o novo Fundeb, ela alterou essas regras, né? Essas regras mudaram, elas passaram a contemplar um pouco mais a questão da equidade, né? Entre raça, gênero, etc. E outras questões mais voltadas para resultado. E ela fez uma modificação naquela emenda constitucional que a gente mostrou lá no início, que é dispositivo que é o artigo 158 da Constituição. Em vez de ser 25%, com a nova emenda constitucional, essa mudança ela passou para 35%. Ou seja, agora, do total arrecadado com o ICMS para o Estado, em vez de 25%, 35% tem que ser distribuído para os municípios, de acordo com o que dispuser a lei estadual, ou seja, de acordo com a regra que foi estabelecida para os estados. E só que ele inclui esse trecho aqui, ó, obrigatoriamente, observando que a distribuição deve ter, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhora nos resultados de aprendizagem e aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Em outras palavras, basicamente, o que essa determinação constitucional diz é que todos os estados agora vão ter que adotar uma política similar à política do Ceará. Ele não firma, né, qual é o indicador, que os estados têm a liberdade para escolher qual é o indicador, mas tem que ser com base na melhoria dos resultados de aprendizagem. Ou seja, agora, todos os estados, né, na verdade, até agosto de 2021, né, existiam alguns estados ainda estão irregulares, né, não aprovaram as suas legislações, mas essas legislações elas passaram, então, a premiar os municípios pelo mérito educacional com base no desempenho, certo? Na prática, o que a gente observa? Que das leis que foram aprovadas, a partir da aprovação dessa emenda, elas praticamente copiaram a lei do Ceará. Copiaram o IQE, né, que é aquele indicador de qualidade da educação, e reproduziram o que já vem dando certo aqui. Né? E muitas delas, interessante, é que, apesar da Constituição aqui demandar 10 pontos, né, que seria o que aumentou de 25 para 35, elas acabaram modificando as suas leis de modo a aumentar esse percentual. Algumas delas, como o estado do Acre, por exemplo, ela aumentou lá para 18% ou foi 20%, então um percentual bem grande. O estado do Ceará, ele manteve os 18% e ele criou uma nova política, né, voltada para a saúde, em que ele incorporou esses 10%. Então, a nossa principal conclusão aqui do trabalho é que a lei de rateio do ICMS, né, ela colaborou para equilibrar os incentivos ao incentivo de investimento na educação, certo? Então, a fórmula do sucesso do Ceará, se eu puder dizer assim, ela passa por oferecer uma solução para os municípios, que é o PAIC, certo? Uma solução bem amarrada, bem desenhada, que está fundamentada na literatura, né, que teve assistência, inclusive, de organizações multilaterais, como a Unicef, etc. E, do outro lado, ela oferece um incentivo financeiro, para que os municípios adotem esse plano. Então, essa foi o binômio, né? Porque, lógico que o Estado ele não tem como obrigar os municípios a adotarem a política. Então, na verdade, o que ele fez foi fornecer um incentivo. Esse incentivo era, você melhora a educação, adotando essas práticas que eu estou te apontando aqui, e do outro lado, você vai ser premiado com mais recursos, né? Um recurso livre de vinculação que você pode gastar, enfim, que se a gente pensar do ponto de vista puramente egoísta dos candidatos, eles aumentariam as chances de reeleição deles, certo? E é isso. Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a Joiciane, ao INTA, e deixar também meu agradecimento à Universidade Federal do Ceará e à SUDENE, que foi quem patrocinou esses estudos, né, que a gente trouxe aqui, vários deles, essa revisão, e também à Secretaria de Orçamento Federal, né, que nos agraciou aí com um prêmio referente a esse trabalho, né, do ICMS para o Ceará e para outros estados no ano de 2021. E aqui tem meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato, eu estou à disposição. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Carneiro. Diego Carneiro, professor Carneiro. Foi sobrenome, falando aí de evidências empíricas. Professor Diego, muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu fiquei aqui me questionando, não sei se vocês investigaram isso, sobre quando você fala da taxa de aprovação. Eu me preocupo porque a gente sabe que tem muitas escolas que às vezes não reprovam, não, né, devido justamente a esses índices para não baixar e não deixar de participar. Vocês chegaram a verificar isso ou não? É porque assim, como é que a taxa de aprovação entra nesse cálculo, né? Por que ela foi colocada aí, na verdade?
Porque se você parar para pensar, se o objetivo é aumentar a nota, eu poderia simplesmente premiar a maior nota média, né? Só que quem desenhou a política, né, sabiamente, notou o seguinte, que há a possibilidade de manipulação desse resultado. Como assim? Uma forma clássica de fazer isso é eu expulso os piores alunos. Eu subo o sarrafo, digamos assim, de modo que os piores alunos vão sair e só quem vai fazer a prova são os melhores alunos. E ao fazer isso, artificialmente eu aumento a nota média. Então, uma estratégia do gestor de políticas para garantir que as escolas não fizessem isso, que os municípios não fizessem isso, é que ele considerou no cálculo a taxa de aprovação. Porque eu garanto que o município não só ele tem que formar muita gente com qualidade, né, ele tem que formar com qualidade, ele tem que formar com uma taxa de aprovação alta. Né? Eu concordo com você, infelizmente, né, o que a gente observa é que a taxa de aprovação ela é residual. Né? A taxa de reprovação, desculpa, ela é residual. Ou seja, você vê mais de 90%, praticamente não é recomendável, inclusive, haver reprovação, porque do ponto de vista da política pública, você avalia o custo-benefício, né? Se eu reprovo aquele cara, ele vai, de repente, deixar a escola, talvez não volte, e se eu aprovo ele, pode ser que eu consiga recuperar ele mais à frente no ciclo escolar. Então, do ponto de vista do custo-benefício, o que os gestores avaliam é que talvez seja melhor manter esse cara na escola, mesmo que a custa dele carregar algum atraso, mas com chance de eu conseguir reverter esse atraso ao risco deles evadir. Certo? Então, mais ou menos, essa é a lógica. Não tem como a gente verificar isso, né? Porque a estratégia do gestor, não existe dados, e aí... Isso, porque se a gente quisesse ver o efeito sobre a taxa de aprovação, eu chuto, né? Aqui, de fato, a gente não fez essa investigação, mas eu chuto que provavelmente ela aumentou a taxa de aprovação. Né? Porque, como eu disse, é muito mais fácil você manipular, digamos assim, a taxa de aprovação do que a nota média, né? Porque a nota média é feita com uma prova externa, como SAEB, SPAES. Então, se você tem o que está sob seu controle dentro do índice de qualidade da educação, é a aprovação. Então, basicamente, só reprovam mesmo aqueles alunos que somem, não conseguem mais vir. Então, assim, é residual mesmo a questão da reprovação. E o efeito pandemia foi verificado? Pronto, nós trabalhamos com dados até o ano de 2019, exatamente porque os dados da pandemia foram muito recentes, né? Eles saíram, são de 2021, mas eles saíram só, acho que ano passado, ou começo desse ano. Então, assim, a gente ainda está com resultados muito preliminares. Mas o que a gente sabe, né, aí já falando de outros trabalhos, né, de outra literatura, é que houve um efeito brutal sobre a evasão escolar. Né? A gente nota que a evasão escolar, principalmente na segunda metade do ensino fundamental e no ensino médio, que já eram elevadas, elas se tornaram mais elevadas ainda. Né? A questão da educação EAD, né? Infelizmente, não é todo mundo que se adapta, e principalmente adolescentes, pessoas jovens, né? Talvez não se deram muito bem com essa qualidade. Tinham carência. Aqui na universidade a gente sofreu um pouco disso, né? Os alunos não tinham equipamento mesmo, estrutura, alguns não tinham internet, outros não tinham computador para poder trabalhar, então a gente teve que adaptar, né, como pôde para poder contemplar esses alunos de alguma maneira. E eu acredito que esse problema ele foi certamente nacional e muito mais grave no ensino básico do que no ensino superior. Ainda vai vir trabalhos, né, mostrando o impacto da pandemia. Certamente. Muito obrigada, professor Diego, foi excelente, adorei. Anotei até aqui como sugestão também de temas, que às vezes o aluno comparar a lei do ICMS dentro do curso de Direito, por exemplo, às vezes a gente fica, os alunos ficam querendo temas atuais. Eu acho que seria interessante para os alunos do Direito fazer essa comparação, né, sobre a lei, sobre o impacto, até fazer uma revisão, né, evidências empíricas, como foi feito. Parabéns pelo tema, muito interessante. E, assim, mais uma vez, só agradecer em nome do UNITA-EAD pela sua colaboração e participação nos nossos eventos. Muito obrigada. E, assim, os alunos aqui, o João Ferreira, só comentando a aula proveitosa. Assim, depois os alunos também vão assistir, que às vezes com o aluno do EAD ele tem que ter essa flexibilidade, né? Pode assistir depois do nosso evento, isso é muito bom, fica gravado aí no YouTube. Você pode encerrar com a sua fala e só agradecer. Com certeza, muito obrigado, Joiciane, obrigado aí ao INTA, obrigado pela organização do evento. Eu queria, com certeza, né, deixar que esse tema possa ser explorado aí por vocês, então, realmente eu acho que tem bastante coisa a ser desenvolvida a partir disso, então, eu insto vocês a continuar essa busca aí que a gente já começou aqui por aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e até mais. Muito obrigada, professor. E, pessoal, amanhã tem mais, certo? Amanhã nós vamos ter mais uma palestra e, em seguida, vamos ter as apresentações de trabalhos. Aproveitem e espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Até mais.